Então, galera, a gente estava debatendo sobre a questão do boost, né? Aqui do Final Fantasy XIV do World of Warcraft, de que as pessoas compram boost no WoW e não tem grande polêmica, quando no Final Fantasy XIV, quando as pessoas compram boost, a comunidade fala que ele perdeu a melhor parte do jogo. E a gente estava debatendo sobre essa questão do lore, né? Sobre a história. Como é que no World of Warcraft, ao longo do tempo, a história acabou ficando uma coisa meio que secundária e no Final Fantasy XIV é uma parte primordial. Aí fizeram um comentário aqui do chat que é bem interessante, que vale a pena uma reflexão, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, que perguntaram assim: Éter, imagina se no World of Warcraft a gente tivesse que passar por todas as expansões para chegar na expansão atual. Porque, para quem não sabe, como é que é no Final Fantasy XIV? Se você comprar o jogo hoje, você tem o jogo original, Heaven Sword, a primeira expansão, Stormblood, a segunda expansão, Shadowbringers, a terceira expansão, Endwalker, a quarta expansão. Se você comprar o jogo hoje, você tem que passar por todas as expansões para você chegar na nova expansão. Sacou? Você tem que passar pela história de cada uma das expansões para você chegar na última expansão. No World of Warcraft, normalmente, se você for comprar o jogo hoje, você tem que fazer o leveling sim, só que o leveling é muito mais rápido. Você não passa pelas expansões em si, você tem um leveling acelerado para você chegar na última expansão, né? E a pessoa que falou. Imagina se fosse assim no WoW. Sabe qual que é a minha resposta? Eu gostaria muito que fosse assim no WoW. E galera, muita gente vem me perguntando sobre os problemas de latência que vem acontecendo nas últimas semanas no World of Warcraft, em que a latência, em algumas horas do dia, em alguns dias, ela fica muito mais alta, ela acaba subindo e depois baixa, aí sobe, baixa, aí às vezes fica alta durante muito tempo. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última vez que acontece. E a solução que eu tenho aqui é um dos parceiros do Codex, que é o NoPing, cuja função é exatamente essa: diminuir a latência, diminuir o lag, estabilizando sua internet, porque ele faz uma conexão direta e com isso a gente não fica à mercê dos problemas de conexão que acontecem com esses jogos, com jogos online, com servidores dos jogos online. Ele vai diminuir de 10 a 50 o seu MS, só que mais do que isso, ele vai estabilizar a sua internet. Você não vai ter essa queda, sobe e desce o tempo todo, que acaba atrapalhando no PVP e no PVE. Além disso, ele acaba com desconect, com apelo de pacote e ainda aumenta o FPS de quem estiver usando. Galera, se você quiser testar, eu não estou tendo esse problema, eu não estou tendo aumento de latência, mas eu estou sempre jogando com o NoPing e, na verdade, eu comecei a parceria com o NoPing exatamente por isso, porque eu fui jogar o Final Fantasy XIV, a latência era lá em cima e só com o NoPing que eu consegui jogar. E no World of Warcraft a mesma coisa, ele estabiliza a minha internet. E você pode testar de graça. Você pode testar durante 7 dias sem pagar nada e só se você gostar, aí sim você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, é só clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e na hora que você for pagar, você coloca o cupom LORDMS que você tem 30% de desconto. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMS. E se você gostar, continua usando. Se não gostar, pode parar de usar. Lembrando que o meu desconto é em cima do desconto do plano anual. Se você assinar o plano anual, ele já tem desconto. Se botar o meu cupom, você tem mais desconto ainda, tá? Então clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMS. Muito obrigado para todo mundo que já está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Valeu, galera! Ô, Codex, você gostaria que no WoW, se um novo jogador começasse a jogar hoje, ele tivesse que passar pelo leveling do clássico, o leveling de Burning Crusade, o leveling do Wrath of Lich King, o leveling de Cataclisma, o leveling de Mist of Pandaria, o leveling de Warlords of Draenor, o leveling de Legion. Porra, é expansão pra caramba. Você gostaria que fosse assim? Sim, eu gostaria. Por que eu gostaria? Porque assim, o jogador, os novos jogadores do WoW, eles entenderiam que porra tá acontecendo na história do jogo. E assim os jogadores, talvez, principalmente novos jogadores, se interessassem mais, não só com a história, mas com o que está acontecendo no jogo. Para dar um exemplo para vocês. A última expansão é Dragonflight. A expansão que nós estamos jogando agora se chama Dragonflight, beleza? Qual que é a história da expansão? Nós reencontramos a Ilha dos Dragões, que estava escondida, estava obscurecida há milhares de anos,
E lá nós descobrimos a verdadeira história das Revoadas Dracônicas, de onde eles vieram, o que eles pensam, o que eles querem, o que eles fizeram. Beleza. E uma das histórias principais é que os dragões perderam seus poderes e eles estão tentando. E ao perder os seus poderes, eles também perderam seu propósito no mundo, que teoricamente seu propósito foi completo, né? E uma das histórias principais, se não for a história principal de Dragonflight, é que, na verdade, nós descobrimos que os dragões, eles foram imbuídos pelos titãs, e quando foram imbuídos pelos titãs, eles receberam seus poderes para proteger o nosso mundo. Só que eles perderam esses poderes, e ao perder esses poderes, eles perderam sua função pelos titãs. Tá? Em Dragonflight, eles estão tentando recuperar esses poderes e tentar redescobrir o seu lugar no mundo. Pô, legal, maneiro. Só que eu tenho certeza que 90% dos jogadores levantou a mão nessa hora e perguntou: mas peraí, Codex, os dragões perderam poderes? Como assim? Quando que eles perderam os poderes? E a outra metade levantou assim: os dragões tinham poderes? E eles perderam? Não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Eles perderam o propósito? Quando é que eles perderam o propósito? Quem são os titãs, Codex? Por quê? Porque o jogador do WoW não tem essa base. Porque, literalmente, o jogador que começa a jogar agora, ele vai para aquele level acelerado, ele faz algumas quests e, de repente, ele já está no level final e não tem a menor ideia do que está acontecendo com a história. Então, como é que você vai pedir para que esse jogador se interesse pela história, que ele goste da história, que ele se interesse pelo que está acontecendo com os dragões, que ele se interesse com o que está acontecendo no jogo, se não tem a menor ideia quem são os dragões, por que eles estão ali, por que eles perderam os poderes, sabe? Quem são os dragões, quem são os Mevistas, sacou? E tem outro problema também, da questão de que a Blizzard, ela conta a história nos livros e não no jogo, que a história... Quem são os Mevistas? Para você entender quem são os Mevistas, tem que ler o livro, não jogar o jogo, que não faz o menor sentido. Sacou? Então, o que acontece? O jogador mais novo, ele não se envolve com a história. A história não é importante para ele, porque em nenhum momento o próprio jogo mostrou para ele que a história é importante. Em nenhum momento a própria empresa, ela não deu foco na história ao ponto do próprio jogador beleza. Do próprio jogador se interessar pela história, achar que a história é interessante. E a história é importante porque a história, ela liga os pontos. A história é o que liga os pontos. A história é o que vai fazer o jogador se interessar a continuar jogando. É a história. Sacou? E se um jogador novo de WoW tivesse a oportunidade de passar por todos esses momentos, sabe? Enfrentar o Arthas, enfrentar o Illidan, enfrentar o Asa da Morte, como é que a gente vai para uma expansão dos dragões se a maioria dos jogadores não tem a menor ideia quem é o Asa da Morte, o que ele fez quando desceu no Cataclisma? Como é que o jogador vai se interessar por essa história? Como é que o jogador vai achar que essa história é interessante? Entendeu? Então, se os jogadores não se interessam pela história, é óbvio que o jogador vai querer só fazer um endgame. Entendeu? Agora, complementando essa questão, é claro que hoje seria impossível você pedir para um novo jogador passar por todo o level de 10 expansões para trás. O que eu queria que a Blizzard fizesse? O que eu gostaria muito que ela fizesse é o seguinte, que ela refizesse o level de uma vez. Como assim? Em vez do jogador que começa do level 1 escolher o mapa que ele quer upar, que eu acho que é um band-aid para uma solução que não resolve nada, em vez disso, ou em vez de obrigar o jogador a fazer o leveling, hoje em dia ele passa por BFA, mas na próxima expansão vai ser Dragonflight, jogador novato, ele vai começar, o level ele vai upar do level 1 ao 10 na ilha, aí do 10 ao 70 ele vai upar em Dragonflight, depois vai para War If, que não faz o menor sentido. O cara não vai saber quem são os titãs, o que está acontecendo. O que eu acho que a Blizzard tinha que fazer? Ela tinha que parar numa dessas expansões e fazer um novo level, que iria do level 1 ao level 60 que seja, que você passaria por todas as expansões
Mas, obviamente, você não faria todas as quests, todas as expansões. Sacou? Então seria o seguinte: você ia começar do 1 ao 10, seria um resumo do clássico. Então a Blizzard, ela faria, sei lá, ela faria 10 quests novas para explicar o que foi o clássico para o jogador. Aí do 10 ao 20, ela faria Burning Crusade. Ela fazia um resumo do que foi o Burning Crusade para o jogador e terminava enfrentando o Illidan. Aí do 20 ao 30, do Arthas, explicar o que foi o Wrath of the Lich King e no final ele enfrentar o Arthas. Para que um novo jogador ele tivesse a oportunidade de lutar contra o Arthas e tivesse aquela lembrança de como foi a luta do Arthas. Saber por que o Arthas foi importante. Aí do 30 ao 40, As da Morte, sacou? Então, ela ia pegar aquela ilha que ela fez e ela faria uma ilha daquelas para cada expansão. E o jogador ia passando por cada uma daquelas expansões para entender o que está acontecendo. Talvez algumas expansões que não são tão importantes, sei lá, juntava duas numa coisa só, sabe? Não importa. Mas refazer um leveling do 1 ao level 60, só que dessa maneira para que o jogador pudesse fazer. Porque assim o jogador ia entender a história, o jogador ia se importar com a história ia voltar a ser interessante, importante para o jogo, e a história voltaria a ser essa ligação em todos os elementos do jogo que não é mais no World of Warcraft. É claro que isso ia demandar tempo, ia se demandar recurso, mas na boa. Se tivesse que perder um tier de raid para fazer isso, eu faria tranquilamente. Se tivesse que tirar berros e tivesse feito isso, eu acho que isso, ao longo do tempo, isso para o futuro de World of Warcraft seria sensacional, na minha humilde opinião. Porque ela só precisa fazer isso uma vez. Ela faz isso uma vez e isso vai servir para sempre agora para o futuro de World of Warcraft. Do que adianta ela gastar tempo fazendo uma nova raid que vai durar, ou fazer uma tipo Caverna Zaralek? Ela gastou tempo fazendo uma zona que literalmente durou uns 2 ou 3 meses, que depois ninguém nunca mais foi para lá, ninguém nunca mais se importou, que ela poderia ter gasto esse tempo fazendo esse novo level, que daqui a 10 expansões ainda vai ser usado.